em situações adversas, que é a característica do time nesse ano. Muito bem, a gente já vai lá para o Mineirão também, trazendo todos os detalhes dessa partida, deste empate entre Cruzeiro e Vasco. Até falando da lesão do David, mais cedo encontrei com o Fernando Campos na redação. Ele disse que ainda não tinha um diagnóstico, mas que a suspeita era de ligamentar, né, a lesão. Até os relatos dos nossos companheiros de transmissão do Sport TV, de que ele tinha saído chorando, né, sentindo muito a saída dele, mas ainda há uma suspeita de LCA, que é o que o Fernando Campos tinha de apuração e nos passou ali na redação. Ainda precisa, claro, passar por exame. O que seria o pior quadro possível para uma lesão de joelho, né? Uma lesão de joelho para essa reta final de temporada, inclusive também uma peça aí a menos para o Vasco. O Verratti até falou também no fim da partida, um pouco dessa análise que vocês já trouxeram, de um primeiro tempo muito melhor do Vasco, que baixa um pouco na segunda etapa. Vasco que fica, inclusive, lá em BH, porque tem esse confronto, o primeiro jogo dessa semifinal contra o Galo, lá em Belo Horizonte mesmo, e já fica lá direto. Agora, pensando muito nisso, Donk, o que o Vasco pode aproveitar até dessa partida? O que você acha que tem aí de ajuste pensando para a Copa do Brasil? Ou coisas muito diferentes esse Brasileirão com esse mata-mata? Eu acho que o jogo acaba tendo um caráter muito diferente. Embora a competitividade, como o André falou, eu concordo, desse time nunca foi questionado. Acho que é a grande marca. Eu acho louvável ver o Vasco em campo hoje, porque você vê times tecnicamente superiores a ele e ele compete com qualquer um. Isso. Isso é algo formidável do trabalho do Paiva. Lógico, quando você chega um jogador como o Coutinho, isso qualifica o elenco. O Silas lembrou bem, quando saiu, o Puma Rodrigues fazendo a segunda linha de meio-campistas, o Jean um pouco mais centralizado. Não tem a mesma criatividade, mas o Vasco continua competitivo da mesma forma. Por ser uma competição mata-mata, tem uma característica completamente diferente. Imagina uma proposta diferente de partida, ainda que com um bom momento do Atlético Mineiro, deva ser um time mais agressivo de propor o jogo, e o Vasco tentando ser mais vertical. Assim, dentro do que tem acontecido na temporada, eu não consigo pensar alguma coisa específica dessa partida contra o Cruzeiro que possa ser algo a mais de aprendizado ou de trazer um elemento em relação a como vai ser a partida contra o Atlético Mineiro. Acho que isso já está muito bem pautado por esse espírito competitivo do Vasco, que, como falei, se a gente olhar tecnicamente, o Atlético Mineiro seria bem favorito no confronto. Mas olhando tudo que esse time do Vasco tem feito, da compactação, de como o time joga sem a bola, é muito bem organizado quando não tem a bola, e o caráter da competição de mata-mata, isso para mim acaba nivelando bem. Apesar de a gente estar falando de times de prateleiras diferentes no aspecto técnico, mas o Vasco compensa de outra forma. Desse jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, chama muito a atenção no primeiro tempo a forma de marcar do Vasco, né? Uma marcação muito sólida. Isso. Pode ir lá, André. Deixou pro Silas, deixou pro André. Eu queria falar outra coisa, mas não, então. Assim, eu sentei aqui de propósito. Eu toquei para um, o outro dominou. E você comanda. Alguém faltou no ensaio, como diria meu amigo Adnei. Não, ela falou sobre a marcação eficiente que o Vasco faz, mas eu achei que você queria falar sobre alguma outra coisa. Não, sobre isso também. O Vasco, não só depois da era Ramon Dias, ou depois dele ter passado pelo Vasco, quando ele disse Vasco não vai baixar, ele já implementa também esse espírito, e o Verratti é meio a cara disso, esse cara que não desiste, esse cara que ajuda muito, mas eu ia dizer que o Paiva, o que ele faz? Ele tira o Coutinho, mas ele não põe o Payet. Então, assim, não sei, talvez ele vá ser criticado lá um pouco, porque logo em seguida o Zé Ivaldo vai lá e empata o jogo. Então, mas eu concordo, o Vasco, assim, acho que dois jogadores, né, um saído do São Paulo, o Léo, e o Piton saído do Corinthians, viraram jogadores muito importantes para esse Vasco. Guerreiros que aprenderam esse estilo de jogo, e o Vasco está aí, como a gente falou, não tão vivo no Brasileiro, mas muito vivo na Copa do Brasil, e aí com o Atlético Mineiro, Flamengo e Corinthians, semifinal, e fez um bom jogo, você tendo em vista logo em seguida um jogo tão importante quanto o Corinthians também tem um jogo tão importante quanto, não teve a mesma felicidade, mas eu diria mais por conta das expulsões do que o próprio jogo em si, porque até teve para muita chance de gol, mesmo quando estava até com 2 jogadores a menos, aí o golaço do Zé Ivaldo.
numa situação muito... Ele colocou o adversário numa situação muito arriscada, é que ele pega a coxa, mas se pega o joelho, poderia ter sido algo muito grave. Então, sinceramente, a questão da consequência, para mim, pouco importa. A partir do momento que ele assume o risco, é lance para vermelho, independentemente do que o Ducon acerte o adversário ou não. Que bom que foi mais pegou mais a coxa, né? Não causou uma lesão séria no adversário, mas isso não mudou a cor do cartão. E além da expulsão, né, da atitude totalmente equivocada, ele reagiu muito mal à situação, né? Sim. Discutindo com todo mundo, dando tapa na mão do adversário, depois também na saída do campo. Então o Matheus Carvalho foi muito mal na entrada e também no comportamento após o cartão vermelho. Ele foi bem imprudente, né? Desculpa, Glaucia, no ângulo mais perto e que mostra a bola o tempo todo, infelizmente não é esse ângulo que a gente acabou de mostrar, é perfeitamente notável que o jogador do Vasco esquece aquela coisa esférica que está em disputa quase todo o tempo. Nesse lance não esteve em disputa. Então ele vai com a perna por cima, pisa na coxa, acabou a conversa. O árbitro está Tá em cima do lance ali. 3 metros, 4, um pouco mais, talvez, assim. Uma coisa que não tem muita explicação. O Vasco poderia ter perdido o jogo hoje por terminar a partida com um jogador a menos. Não aconteceu porque o Cruzeiro desperdiçou algumas chances, o Vasco se defendeu bem, mas essa expulsão é indiscutível. Não tem... Isso aí é uma agressão. Ele foi imprudente ali no lance, né? E poderia, de fato, ter colocado... pelo menos esse empate do Vasco a perder, né? Um ponto importante, fora de casa, contra um adversário muito ali de faixa de tabela, né? Porque tanto o Vasco quanto o Cruzeiro estão ali com o resultado, o Cruzeiro ficou na 8ª colocação, o Vasco é o 9º, e os dois brigando ali por vaga de Sul-Americana, enfim. Por essa reação, Glaucia, muito negativa que o Dom pontuou, ele pode sofrer até punições mais severas, o que eu acho que até caberia, porque óbvio que a gente não tem nada pessoal contra jogador nenhum, mas a atitude dele, depois que ele é expulso, se o jogador do próprio Vasco não tira dali, ele agrediria o árbitro, inclusive. Então, isso não pode acontecer, porque em muitos jogos, e não foi uma coisa pensada, ele estava muito fora, assim, de si, porque o jogador, quando ele está pensando em levar alguém com ele vai para uma outra agressão, tal, para tentar tirar mais alguém, para minimizar o dano, mas ali não foi o caso. Então eu acho que caberia até uma punição maior para que isso não volte a acontecer. Dá uma repassada na primeira parte da classificação do Campeonato Brasileiro, só para a gente ver, inclusive, a posição que Cruzeiro e Vasco ocupam nesse momento, depois desse empate em 1-1. Não temos... O Flamengo joga nesse momento, inclusive, por isso que ainda a pontuação do Flamengo segue ali em 45, tá, minha gente? Então vem o Botafogo na liderança com 57, olha essa parte de cima aí apertada, o Palmeiras na sequência 56, Fortaleza 55. Aí o São Paulo 47, Flamengo e Bahia 45, o Inter 45, olha esses dois adversários de hoje, o Cruzeiro com esse empate foi a 43, 8ª colocação, o Vasco com 36 na 9ª colocação e o Galo vem na